Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro. Semana começando aí num tom um pouco mais positivo, né, para os ativos de risco. O dia hoje começou um pouco em queda dos ativos de risco, mas depois tivemos uma recuperação. Diferente da semana passada, né, que fechou num tom mais pesado, vamos falar assim. Como eu falei, esse é o Sniper Kamikaze, aqui a gente analisa os principais ativos negociáveis do mundo, bolsas, moedas, commodities, cripto, enfim, todos os ativos principais do mundo aí, e executa a estratégia do Sniper Kamikaze nesses ativos, né? A gente tem uma cesta de alguns ativos, a gente não negocia todos para não ficar muita coisa, e faz essa análise aí no gráfico diário e semanal para a gente ter uma ideia de como está aí no mercado. Vamos lá, vamos para o mercado, vamos ver como é que estão se comportando as coisas, como é que comportaram hoje, como, né, abriu a semana, como fechou a semana passada, enfim. Começando aqui pelo índice dólar, a gente vê que no diário aí, ele começou subindo um pouquinho o dia, depois caiu, mas assim, está no intervalo aqui, né, que a gente fala num range aqui em inglês, já há um tempo aí meio de lado, nos últimos 3 dias, a tendência no diário ainda é para cima, no semanal ainda é para cima, já deu uma esticada boa, mas a tendência ainda é para cima, né, se a gente olhar no mensal também, já esticou bem, né, já está talvez querendo fazer uma reversão aí antes de continuar subindo, tem que tomar cuidado, né, nas posições favoráveis do dólar contra outras moedas, principalmente, né? Porque esse índice aqui é do dólar contra uma cesta de moedas, porque ele pode cair bastante e ainda continuar a tendência de alta, né? Ele pode fazer uma retraçãozinha próximo desse nível aqui, ó, que foi resistência aqui atrás, antes de continuar a sua pernada de alta aí, né? Então, atenção é importante. Especialmente em ativos como o euro, que nós estamos vendidos. Essa trade eu não registrei aqui ainda, porque foi na quinta, o último dia que eu gravei, se não me engano, foi na quarta, então vamos lá no euro. Na quinta eu abri uma vendinha no euro aqui, ó, estamos perdendo 5 dólares nesse momento, que foi aqui, ó, tá? Quando ele fechou aqui, perto da média de 20, abrimos 2 microlotes, nesse momento está indo contra a gente aí, tá? Por que a gente abriu? Dentro da estratégia aqui, né? Esticou, retraiu, esticou, retraiu, esticou. Aqui está no semanal, desculpa. Né? Retraiu e voltou aqui perto da média de 20. A gente viu com uma boa oportunidade de venda, tá? Nosso stop está lá em cima, lá no 1023. Vou até colocar aqui, que eu gosto de ter no TradingView aqui o stop também, né? Um raio horizontal aqui, ó. 1023, tá? Tá aqui o nosso stop, é um stop de, vamos lá, a gente vê aqui, é um stop de 2,15% da conta dentro da nossa estratégia, abrimos 2 microlotes, está registrado aqui na nossa planilha de trades, né, de operações, e é isso, né, vamos seguir aí. Foi um pouco contra a gente nos últimos dias, mas também sem muita força. Vale lembrar que nos dias assim que o mercado está mais eufórico, mais com apetite a risco, o euro tem subido, né? Mas eu ainda vejo o dólar bem forte aí no médio e longo prazo, frente ao euro, especialmente frente ao euro, né? Mas ele está brigando bastante nesse nível aqui, que é um nível psicológico muito importante, que é a paridade, né, de 1,00, né, 1,0025, que é 1 euro valendo 1 dólar. Mas nosso stop está acima da máxima da semana passada, perto da média de 20 no semanal aí, então vamos deixar rolar, né? Próximo ativo, dólar e ien, a gente vê também no semanal esticado, no diário meio de lado aí, não para de nos surpreender nas altas do dólar e ien, né? Parece que o banco japonês está pensando em uma intervenção para dar uma segurada aí no dólar frente ao ien, ou uma fortalecida no ien, mas nada material ainda, e sem operação para nós aqui, vamos ficar de fora, né? Tendência não é de alta, mas sim uma relação risco-recompensa boa para a gente entrar. Euro-ien, o euro-ien ele tocou lá em cima na parte superior da borda, né? Voltou aqui,
tá meio de lado, a gente teria que pensar numa compra, né, aqui ó, no diário, no semanal também, essa semana já querendo fazer uma altinha aí, mas está muito longe da média de 20, então fora de ter um risco-recompensa interessante para nós, vamos deixar rolar, tá? Petróleo, de certa forma, a gente poderia ter vendido aqui, né, até esse dia 14 aqui, eu acho que é o dia que eu gravei, se não me engano, ó, exatamente, foi quarta, pensei em abrir, não abri, na quinta ele caiu significativamente aí, e já afastou da média, ficou difícil da gente pensar uma venda, ó, na sexta ele caiu forte, mas apareceu comprador, tem um suporte muito forte aqui, né, que tem um nível que tem comprador aqui perto dos $84, já falei que no longo prazo eu vejo ele estruturalmente alto, olha aqui o semanal, como é que é o nível forte, que é essa antiga resistência aqui, que hoje é um suporte para o preço, né, então eu acho que é bem forte aí, apesar de assim, tá apontando para baixo, mas não tem uma entrada limpa aqui para nós, né, assim, tá bem de lado, vamos ficar de fora no petróleo, e como eu falei, eu ainda acho que estruturalmente é para cima, né, então tem que ter uma oportunidade bem boa aí de venda para a gente entrar, tá? O mercadinho de carbono que a gente dá uma olhada de vez em quando aí continua bem pressionado, né, não vamos fazer nada, vamos seguir. O ouro andou bem também para o nosso lado na semana passada, ó, na quinta ele caiu 1,9% nesse dia que foi mais aversão a risco, tá? Chegou aí para fora, dá uma tocadinha, né, fora do canal aqui, legal para nós. O ouro nesse momento, nossa posição aí, ó, nós estamos ganhando $58, já tivemos mais, já vai dando vontade de fechar, né? Porque a gente vê aqui que no semanal chegou próximo do esticar, tá? Mas vamos deixar rolar por enquanto. O que eu estou pensando em fazer aqui no ouro é sempre aquela dúvida, né? Porque se a gente move o stop, ele pode pegar no nosso stop no lucro, igual já pegou e ir a nosso favor e dar aquela violinada que deixa a gente pé da vida, né? Mas o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou só tirar o nosso risco aqui, tá? Então eu vou aqui, ó, pôr no 0 a 0 e dar espaço para o preço, tá? Então nosso stop ali está no 17,37. Vou colocar aqui também o nosso stop aqui vou pôr no diário aqui, nosso stop no 17,37 mais ou menos, e vamos deixar rolar, né? Assim, poderia ter fechado aqui, mas também só um microlote, a gente quer carregar mais e ter essas boas porradinhas. Se a gente ficar só fechando tudo também, a gente não vai ter uns retorno significativo que a gente precisa, né, para ter um andamento legal da estratégia. Vamos deixar rolar aí, tá? A tendência de baixa, 2 dias ele meio de lado aqui, que negócio, os dias, como o humor melhorou, o ouro melhora, de certa forma, né? Mas eu ainda vejo que a clara tendência de baixa no diário, no semanal, se a gente vê no mensal também, ele apontando para baixo, rompeu esse suportezinho aqui, que ele era significativo até em períodos mais longos, então ele pode facilmente vir buscar aqui, ó, né, vir buscar a borda inferior aqui, e essa resistência ali que pode funcionar como suporte aqui, ó, pode ser um belo alvo para nós aí, ó, no mensal, aí ia ser bonito, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que deixar ir contra a gente. Se quiser ficar colocando um stop muito próximo, a gente nunca vai conseguir pegar esses movimentos, né? Porque ele não desce em linha reta, tá? Olhando a prata aqui, a prata já está mais bullish, né? Se a gente olhar no diário, a prata está acima da média de 20, né? Ele deu aquela porrada que teve um dia que subiu 5% na semana passada, ficou meio de lado, aí na quinta foi mais bonitinho também, tá vendo? E na verdade isso aqui é na sexta, né? Isso aqui já abriu amanhã, digamos assim, né? Porque já está na sessão asiática. Então na sexta um movimento mais legalzinho aí e tal. Eu já falei, isso preocupa um pouco, porque a gente vê uma correlação interessante entre ouro e prata. Isso aqui também diz alguma coisa pra gente da prata, tem alguma coisa acontecendo aí, porque a prata é meio descolada do ouro, mas isso preocupa, né? Se essa prata continuar subindo muito, ela pode acabar puxando o ouro, indicando uma alta do ouro, e seria ruim para essa nossa posição aqui, que tá dando um lucrinho bacana para nós, tá? Mas vamos deixar rolar aí por enquanto. Se o ouro fizer é complicado, porque tipo assim, para fechar no lucro tinha que ser agora. Agora se ele subir, não faz sentido a gente fechar também, né? Só se for lá no nosso stop. Então vamos deixar rolar. Vamos ver se a gente consegue pegar uma tendênciazinha de queda no ouro aqui.
Bitcoin hoje chegou a cair bem, está fechando o dia recuperando, fechando em alta, né? Hoje ele chegou a cair quase 5%, 6% de manhã, mas aí depois, quando virou o humor do dia, ele virou junto, né? No final de semana ele caiu um pouquinho, aí no domingo caiu 3%. Semana passada ele tomou essa porradinha lá no dia que saiu a inflação dos Estados Unidos, eu mostrei isso aqui na quarta-feira, né? Mas ele parece ter encontrado um suportezinho aí. Para nós não tem muito o que fazer agora, né? No Sniper, nem comprar, nem vender. Mas a tendência ainda é de baixa, né? Apesar dele estar querendo reagir, né? Esse suporte segurou mais uma vez, né? Essa região aqui mostrando muito, muito forte esse... Tem aquela linha horizontal lá e tem essa aqui também, né? Que olha só, segurou o preço aqui. Então esse aí dá uma esperança para os compradores, né? Eu vou apagando aqui umas linhas que já não fazem tanto sentido, mas e é isso, né? Vamos deixar rolar aí, ver se aparece uma oportunidade para nós no Bitcoin. Próximo ativo, Bolsa Americana, é outro que hoje também começou o dia caindo e recuperou, né? Também está bem esticado, está meio oversold, né? Mas tem aqui um nível muito importante que ele conseguiu fechar em cima, assim, por pouco, né? Bem legal. Esse nível aqui que tá vendo, ó, que foi resistência, suporte. Então, deu uma viradinha aí e querendo... Para quem gosta de comprar reversão, né, um prato cheio aqui, uma bela compra, né? Não é o caso do Sniper, a gente opera tendência, né? E aqui está sem essa tendência clara, vamos ficar de fora, tá? Bolsa da Alemanha, caso parecido, aí fechou o dia subindo 0,8 aí, também tem um suporte bem forte aqui nesse nível, né? Aqui, ó, que tocou nessa semana, nem chegou lá. A tendência a gente vê claramente aqui é uma tendência de baixa, né? Enfim, né? A tendência é de baixa, mas tem um suporte aqui. Estamos fora, vamos continuar de fora. Próximo ativo, a nossa grata surpresa hoje, índice brasileiro. Também ele abriu com um gap de baixa de quase 1% e depois virou com tudo, tá? Subindo 3%. Eu atribuo isso a duas coisas. Primeiro, uma virada mesmo nesse humor lá fora, né? Que a gente vê que as bolsas fecharam no positivo, o S&P fechou pouco no positivo, mas fechou, a bolsa da Alemanha fechou quase 1%. E no Brasil, o que aconteceu? Teve um ato de apoio ao Lula, que o Meirelles, antigo presidente do Banco Central, né, que tem aquela brincadeira, deu ruim, chama o Meirelles, né, que é conhecido por ser alguém com uma política mais liberal, né, que o mercado gosta, e só de existir talvez a possibilidade dele ser ministro da Economia ou ministro da Fazenda do Lula, isso ajudou a animar os mercados, ao meu ver, isso impactou bastante, e subiu 3% aí. Para a gente foi muito bom, porque aí a gente foi aqui para a Bolsa Brasileira, que chegou a estar num prejuízo, voltou para o lucro, né? Nós ficamos aí passando um calorzinho, a gente abriu essa trade aqui, né? Ela foi positivo, caiu, foi positivo, depois nos últimos 4 dias aí só tomamos porrada. Ainda bem que a gente estava com um stop inteligente, né? Não deixamos o stop aqui muito perto das mínimas, e sim mais perto lá da borda do canal, como a gente sabe que é um ativo mais volátil. Chegou relativamente perto do nosso stop, mas estava controlado, vamos falar assim. E hoje teve essa porradinha para cima aí, fazendo com que a nossa posição fosse ir lá para os $26 de lucro, né? Essa aqui é bem legal, se a Bolsa Brasileira resolver andar, né? Se a gente colocar aqui assim, ó, o que a gente tem de upside, vou colocar um take profit, vou colocar, se ela voltar lá no topo, nós estamos falando de um retorno aí, ó, quer ver? Vamos ver, vou colocar aqui só para a gente dar uma olhadinha, só para sonhar um pouco. Se ela for lá, ó, nós estamos falando de um take de $360, né? Lindo. Isso é difícil de acontecer, de ir direto de uma vez, mas pode acontecer, né? Vou tirar aqui esse take, que é só a título de exemplo, mas assim, vamos colocar, né, olha só, no mensal, né? Se ele resolver dar uma andadinha boa, ele vai, né? Por exemplo, ó, mês passado ele subiu 7%, né? Para ele voltar para aquele topo lá que eu mostrei, ele precisa de subir
uns 14%. Então, 2 meses bons, né? Quem sabe. Mas por enquanto vamos deixar rolar, né? O que a gente precisa aqui, ó, a gente não tem que fazer essas contas, né? De quanto que eu preciso de voltar pro lucro, não sei o quê. Mas olha só, a nossa conta está em negativo, o resultado financeiro é $80. Então, se a gente fizer esse resultado aí, ó, $80, a gente já volta para o 0 a 0. Lembrando, estatisticamente a gente tem poucas operações ainda, a ideia é a gente ter um aglomerado maior de operações para a gente poder falar se a estratégia funciona ou não, tem todos esses detalhes, entre aspas, aí, né? Mas esse lado psicológico é sempre, a gente fica pensando nisso, é impressionante, né? Mas enfim, seguindo, temos mais um ativo ainda para olhar, que é o dólar, né? Então, hoje foi um dia bom para o Brasil, o dólar caiu, a gente vê aí no semanal, aí já começou a semana caindo 1,7, mas está muito impressionante ele querendo ficar perto desse nível aqui, né? Voltou lá para o suporte, lá aí a média de 20, certinho no semanal, né? Que coincide também no diário, mais ou menos, a mesma média, ao mesmo nível de preço. Então a gente vê como que tem um equilíbrio aqui nesse nível de preço, que é aqui, ó, no spot aqui a gente vê no 5,17, basicamente no 5,20, né? Assim, na verdade é mais perto do 5,15 do que 5,20, mas esse nível de preço tá muito impressionante aí, como que tá, tem um balanço. Olha só, aqui foi uma resistência forte e aqui funcionando como suporte, né? Então tá um preço, parece que o mercado considera esse um preço, como eles gostam de falar, fair, né? Um preço justo aqui, próximo desse valor, né? Então, sem muito o que a gente fazer aí também no Sniper, certo? Encerrando, dá aquela olhadinha nos juros americanos, a gente vê que hoje subiu mais um pouquinho, mas mesmo assim bolsa subiu, né? Então já tá isso meio precificado, digamos assim. O que tem muita gente falando é o seguinte, que essa queda de bolsa dos Estados Unidos já é um pouco em função dessa alta de juros. Olha como é que a gente viu depois daquela inflação, do dado de inflação, o juros de 10 anos lá, só subindo, né? Essa queda da bolsa americana que a gente viu esse ano já é um pouco em função dessa alta de juros, mas a gente ainda não teve as revisões das expectativas de lucro para o ano que vem, porque o preço das ações é um pouco de você trazer para valor presente a expectativa de lucro futuro, né? Então tem gente falando, ó, ainda tem mais para cair, porque ainda não revisaram os lucros. Então vai começar daqui a pouco a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, e isso vai ser muito importante para o mercado começar a olhar os lucros agora e para frente, né? Então a gente pode ver bastante vol aí no S&P nos próximos dias, tá? Então é isso, com isso vamos encerrando a conta aí no 2247,37. E vou colocar aqui, ó, 2247,37. Hoje, dia 19. Então, hoje a gente conseguiu ganhar 2,6% aí. Olha que belezinha, o dia que a Bolsa Brasileira andou. Interessante, né? Quase o que ela andou é o que nossa conta andou, né? Se você for parar para pensar. E nesse momento aí a gente ainda é negativo, mas apontando para cima aí, né? Já dá um alento. A gente ficou bastante mais tempo acima ali, né? Então a gente engatando umas trades boas aí, a gente consegue recuperar, tá certo? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!